nutrição na pessoa com idade avançada. Como é que funciona aqui? Agora sim. Vou começar por falar na inter-relação entre o envelhecimento e a nutrição, seguidamente na gestão recomendada de energia e nutrientes, pautas alimentares no envelhecimento e suas recomendações, a seguir um pouco sobre a avaliação do estado nutricional no envelhecimento e, por último, alimentação em situações específicas da pessoa em idade avançada. Bom, a nutrição e a longevidade e a esperança média de vida. Todos sabemos que uma alimentação saudável promove a proteção da saúde, e isto é uma verdade já bastante batida e conhecida. Agora, é necessário que haja escolhas assertivas de alimentos em quantidade e em qualidade. Portanto, a quantidade também é um fator importante. Tudo isto conduz a um maior equilíbrio oxidativo, e esse equilíbrio oxidativo vai promover, ou seja, um envelhecimento mais retardado, com diminuição do dano celular. Aqui temos um circuito, ao fim e ao cabo, da nutrição e da dependência, onde surge, com a idade avançada, o deteriorado do corpo cognitivo, com a presença de demências, com problemas osteoarticulares. Isto conduz-nos a uma fragilidade maior, com fraturas presentes, um risco elevado de desnutrição. Obviamente, com impacto na qualidade de vida. Fatores dietéticos que modulam o metabolismo ósseo. Toda a gente sabe que já é conhecido que a vitamina D tem impacto na absorção do cálcio. O excesso de proteína animal diminui a absorção do cálcio. O sódio também aumenta a excreção urinária de cálcio. A cafeína, o oxalato também diminui o metabolismo do cálcio, com perdas. Os fitatos diminuem a absorção do cálcio. As frutas, essas sim, melhoram a absorção do cálcio, os frutos e vegetais, alguns vegetais, e também com a ação positiva a vitamina K, a vitamina B6 e a vitamina B12. As isoflavonas de soja também têm aqui, de soja não só, também têm aqui uma ação positiva na mineralização óssea. Agora, passando para a nutrição e falando um pouco da deterioração cognitiva, sabemos que ela é de origem multifatorial. Há uma diminuição da sensibilidade olfativa, com isso também há uma diminuição do apetite. Todos estes fatores em conjunto conduzem ao risco de desnutrição. E essa desnutrição pode ter várias origens, ou uma desnutrição calórica ou proteica, por ingestão de calorias abaixo da necessidade, de proteína igual, ou só proteica ou de estados carenciais. Estas deficiências vão conduzir a uma diminuição da qualidade de vida e da fragilidade geral. Nutrição na doença cardiovascular. Já é conhecido o papel da homocisteína, que aumentada e por déficits nutricionais, nomeadamente de ácido fólico e de vitamina B12, tendem a aumentar, são um fator de risco. A produção aumentada de radicais livres por modos de vida, como o tabaco, o álcool, também são um fator importante. A alteração do mecanismo antitrombótico também é um dos fatores que está associado. Depois, doenças como a diabetes, a dislipidemia, promovem a obesidade, obviamente promovem depois também um forte impacto de incidência de AVCs, que são limitativos do ponto de vista da qualidade de vida. São aspectos que devemos ter em conta na nutrição. Outro aspecto importante é a resposta imunitária. E aqui o papel da nutrição também tem uma ação muito importante. É regularizado pelo sistema nervoso, o sistema endócrino também tem influência,
e sabemos que só por si pessoas que têm perdas afetivas, como por exemplo a morte do cônjuge, só por si tendem a perder a capacidade imune. Se a isto somarmos carências nutricionais, vamos ter aqui uma conta que é muito simples, que é um risco bastante aumentado de infecções. É de salientar que um dos grandes sinónimos do envelhecimento saudável é termos uma autonomia, uma qualidade de vida. Para isso é necessário trabalharmos em conjunto para que as morbilidades surjam o mais tarde possível, e aí o fator de nutrição é um fator bastante importante. Para isso, vamos falar um pouco sobre recomendações de energia e nutrientes. Ora, aqui temos uma balança. A balança, diria, da nutrição, onde a quantidade e a qualidade são um fator importante. Ou seja, nós temos uma ingestão calórica diária, comemos todos os dias, uns com mais método, outros com menos método, e por outro lado temos um gasto calórico. E esse gasto calórico é refletido em nutrientes. Esses nutrientes devem ser fornecidos na forma de proteína em quantidade adequada, de lípidos ou gorduras, de hidratos de carbono, de micronutrientes e de fibra. Quando esta balança está equilibrada, ou seja, quando eu faço uma ingestão adequada às minhas necessidades, tendo em conta proteínas, lípidos, hidratos, este equilíbrio de macronutrientes e micronutrientes, temos um valor calórico. E essas calorias versus os nutrientes em equilíbrio é que promovem uma alimentação dita equilibrada e em equilíbrio não só energético, como também em todos os macronutrientes. Quando este equilíbrio se perde, temos estados de desnutrição, ou de malnutrição, melhor dizendo. Quando, por exemplo, temos uma ingestão superior aos gastos, temos obesidade, obviamente. Quando é inverso, passamos a ter desnutrição. Ou seja, eu tenho uma ingestão insuficiente para as necessidades que tenho. E este é o parâmetro da malnutrição, ou seja, por excesso ou por diferença, aquilo que pretendemos é que haja um equilíbrio cada vez maior na ingestão, quer em quantidade calórica, quer em macronutrientes. Portanto, aqui a quantidade é um fator determinante. Não basta só comer, ter uma alimentação correta em termos de escolhas alimentares, mas também sim em volume, em quantidade. E em quantidade refiro também à frequência. Okay? É sabido que uma dieta de restrição calórica, entenda-se a restrição calórica como adaptada ao peso ideal, vai promover um aumento da esperança de vida, diminui mobilidades e contribui para a qualidade de vida. Falando um pouco das recomendações diárias. A energia. Temos várias fórmulas, aqui um pouco uma componente prática. Esta diria uma fórmula de bolso, uma fórmula de bolso muito simples, em que poderemos considerar de uma forma rápida que entre 25 e 35 calorias por quilo de peso ideal, estaríamos já a falar de um intervalo aceitável. A vantagem desta fórmula é que é muito rápida e é preferível fazer esta fórmula do que não ter noção do valor das necessidades nutricionais. Ou recorrer a fórmulas um pouquinho mais complexas, como a fórmula de Hermes Benedict ou a fórmula da OMS. Aqui peço especial atenção que o peso e a altura, principalmente a altura, porque no índice de massa corporal é medido em metros e aqui temos que pôr uma fórmula em centímetros. Mas esta fórmula dá-nos o quê? Dá-nos um metabolismo basal. O metabolismo basal é insuficiente, é só a necessidade, ou seja, para ter o organismo vivo, à temperatura, é necessário depois somar nestas duas últimas fórmulas que eu apresentei os fatores de atividade. E temos fatores de atividade que vamos multiplicar pelas necessidades calóricas que nos dá a fórmula de metabolismo. E a partir daqui sim vamos ter as necessidades gerais ou totais. Ainda aqui teríamos que multiplicar ainda por 7% do valor calórico total para a ação dinâmica específica dos alimentos. A distribuição por macronutrientes deve ser
entre os 10% a 15% de proteínas, a componente de carboidratos ou hidratos de carbono entre os 50% e os 55%, por esse valor calórico total, dos quais os açúcares simples abaixo dos 10%. As gorduras devem estar compreendidas entre os 30% e os 35%, em que os ácidos gordos saturados abaixo dentro dos 7% a 10%, os poliinsaturados abaixo dos 10% e a maior fatia para os monoinsaturados, o conhecido azeite da dieta mediterrânica, efetivamente deve ser a fonte de gordura preferencial. A fibra alimentar também deve estar presente, entre 20 a 30 gramas por dia, aproximadamente. Ela deve ser de origem solúvel, ou seja, solúvel e insolúvel, em equilíbrio, cerca de 50%, e é fundamental que haja uma boa hidratação. Portanto, a água sempre presente na componente alimentar. É também de considerar que a fibra pode produzir algumas desvantagens, se for mal gerida ou em excesso, com produção de meteorismo e irritabilidade das mucosas intestinais. Também tem influência na absorção de alguns micronutrientes importantes, e aqui o uso de simbióticos, prebióticos e probióticos deve ser considerado nesta fase, já que a própria função intestinal está com a idade mais comprometida, em alguns casos. Portanto, o equilíbrio da microbiota com a utilização de simbióticos pode ser considerado, deve ser considerado. Vitaminas importantes na idade avançada. Temos a vitamina B12, que é de origem animal maioritariamente, as grandes fontes. Os chocolates, o ácido fólico, de verduras. A vitamina E. Temos também a vitamina D, com uma exposição solar adequada para a sua produção, e alguns minerais com importância como o cálcio, o zinco, o ferro, o selênio, o potássio e o sódio. O sódio sempre é controlado porque tem influência a vários níveis, como hipertensão arterial, entre outros. A ingestão recomendada de energia e nutrientes. Planeamento de menus. Aqui devemos ter em conta quem tem este trabalho de planear e de fazer os menus, um conceito de alimentação equilibrada. E aqui, para se perceber então as necessidades, temos 2.000 calorias, 2.500 calorias distribuídas, como vimos, em porcentagem pelos macronutrientes, e há uma representação que eu gosto de trabalhar porque é fácil de entender, é mais fácil de entender. Seria um prato, ao fim e ao cabo, diário de alimentos. Onde se repararmos, a roda dos alimentos é composta por porções. Ou seja, estes 3 a 5, 1 a 3, são o número de porções que, para abarcarmos toda a população, devemos considerar. E se repararmos, os hidratos de carbono variam entre os 4 e os 11. São a fonte maior de energia em hidratos de carbono de absorção lenta, hidratos de carbono compostos, e aqui compreende-se que, por exemplo, alguém que está com um trabalho mais sedentário seria 4 porções, alguém que tem uma atividade tipo Michael Phelps, com muita energia despendida, necessita até 11 porções. E então, o que é uma porção? A tabela de composição dos alimentos ajuda-nos depois a compreender e a fazer estas contas. As contas já foram feitas e aqui, ao fim e ao cabo, é uma representação facilitada da roda dos alimentos. O grupo dos hidratos de carbono que falei, portanto, cada porção e cada grupo tem uma quantidade previamente calculada que dá para fazer equivalências, ou seja, eu destas 4 porções que falámos há pouco, mando como exemplo, poderia comer uma fatia de pão, são 70 gramas, seria o equivalente, por exemplo, a 4 bolachas de Maria, com 35 gramas, e assim sucessivamente. Portanto, uma abordagem simples e facilitada de fazer as equivalências entre os diversos alimentos do mesmo grupo alimentar. Por aí fora, as hortícolas também, com uma dose diária, uma porção de 180 se forem crudas, 140 se forem cozinhadas, a porção da fruta seria considerada 160 e assim sucessivamente. Laticínios.
por ordem também da mesma ideia, poderia tomar uma chávena de 250 ml de leite, que seria equivalente a 2 fatias de queijo finas de 40 gramas, em que, no porções, seria indicado 2 a 3. E as carnes, por aí especial atenção para a porção de carne que sai-nos um pouco fora da nossa cultura. 30 gramas de carne, como porção, será uma porção. Pode chocar a alguns olhos, mas é assim na realidade. Vai entre os 1,5% a 4,5%, porcentão de porções. O pescado entre 25% e assim sucessivamente. As leguminosas, fazendo parte também da roda, devem ser ingeridas diariamente e em quantidades proporcionais. Portanto, esta é a representação que nos facilita a abordagem nutricional do que é uma dieta equilibrada, uma dieta ajustada. Paralelamente, também temos uma representação em pirâmide, que se pode utilizar e deve-se utilizar, em que o topo da pirâmide será a utilização de alimentos esporádicos. Esporadicamente, eu deixaríamos para festas, Coca-Colas, pão refinado versus o pão integral. Reparem a diferença. Muitas vezes podemos confundir pão com pão, mas o pão refinado e o pão branco têm um índice glicémico, ou seja, uma absorção muito mais rápida, e daí estar nos consumos esporádicos. A pirâmide já contempla os taninos do vinho tinto, consumo também, obviamente, moderado. Também já contempla suplementos alimentares, coisa que não contemplava, mas a grande diferença é que, não sei se conseguem ver, está um pouco mais abaixo, que contempla a atividade física. Atividade física, controle do peso e, obviamente, mais uma vez, a hidratação como ponto também fundamental. Ora, para a satisfação das necessidades individuais é preciso ter em conta os estudos gastronómicos, por um lado, do indivíduo, estarem ajustados a essa mesma realidade, o estudo das necessidades nutricionais e energéticas, a planificação de menus de forma correta, disponibilizando alimentos e pratos adequados, favorecer o apetite, portanto, ter pratos com cor apelativos e também, paralelamente, as técnicas de culinária devem preservar os nutrientes contidos nos alimentos, portanto, a cozer a vapor, para não perder alguns nutrientes que o alimento tem. Promoção da socialização, o ato de comer é um ato social, deve ser tido em conta esse aspecto. Promover a atividade é um aspecto fundamental para o apetite, inclusive, para fortalecer a componente óssea. Tudo isto depois também favorecer a autoestima. Se estiver bem, melhor psicologicamente, obviamente também tem mais apetite para poder fazer uma alimentação mais adequada. Portanto, no planeamento de menus devemos considerar a variedade, a frequência, a qualidade dos alimentos, a textura. A textura é um ponto fundamental, principalmente em geriatria, onde devemos adaptar a textura às necessidades. Quem tem uma forte dentição, quem não tem, as disfagias a líquidos, por exemplo, em termos de textura. As características organoléticas, aquilo que falámos, que estimulam o apetite. Os olhos são os primeiros a chegar, portanto, o prato deve ter uma aparência muito interessante e apelativa. E depois outro aspecto muito importante, que é adaptar as orientações gerais àquilo que são as necessidades individuais. E este é um aspecto fundamental em termos institucionais, porque temos um mecanismo de alimentação que depois, se não tivermos em conta as necessidades individuais, vamos tratar todos por igual. E isso é um erro primário. Por exemplo, um simples artefacto que será alguém que tem uma motilidade fina comprometida, e darmos aqui uma adaptação para promover a autonomia às pessoas. Um pequeno pormenor que faz a diferença. Em termos de distribuição dessa energia, desses alimentos ao longo do dia, devemos considerar no mínimo 4 refeições, no mínimo, volto a repetir. Café da manhã é o pequeno almoço entre 20 e 25,
o almoço com o maior aporte entre 30 e 35, o café da tarde entre 15 a 20 e o jantar 25. No mínimo, diria, porque aqui, por exemplo, na casa de diabetes, temos que ter em conta que 3 em 3 horas será o jejum máximo entre refeições. Portanto, é necessário detectar os desequilíbrios para podermos equilibrar a alimentação. Para isso, é necessário medir. Ou seja, como é que nós poderemos saber quem está a necessitar de uma abordagem nutricional diferenciada e quem não necessita? Há algumas ferramentas, o Mini Nutritional Assessment, ou o MMA, é uma das ferramentas conceituadas e apropriadas para ponto de simples utilização, apropriadas e adaptadas à geriatria, composta por duas fases. Na primeira fase, temos um rastreio, algo rápido, deve ser rápido, com 6 questões e com uma pontuação que vai ser atribuída. Abaixo dos 11, passa para a segunda fase do MMA, com outras 12 questões, e vamos aqui entrar já mais numa fase de avaliação nutricional mais concretamente. Ora, dando aqui uma pequena explicação de como é que funciona o MMA. A primeira questão é se nos últimos 3 meses houve diminuição da ingestão alimentar. A seguir temos uma escala de pontuação, houve diminuição grave da ingestão, pontuação 0. E assim sucessivamente para as próximas questões. Portanto, quanto mais pontos conseguirmos ter, melhor será a situação nutricional do nosso utente. Depois outra questão sobre a perda de peso nos últimos 3 meses, questão de mobilidade, sempre com a pontuação associada, em termos psicológicos também, outra questão sobre a parte neuropsicológica, conhecido INC, e por último temos então uma avaliação deste rastreio de pontuação inferior a 11, temos alguém que está em risco de desnutrição ou desnutrido e deve seguir para a segunda fase. Este é um aspecto importante, por exemplo, quando temos 100 pessoas e que necessitamos de perceber quem é que tem necessidade de uma abordagem nutricional diferenciada. Aplicamos às 100 e conseguimos perceber dessas 100 que, por exemplo, 20 pessoas necessitam de uma avaliação e de cuidados específicos na área da alimentação. Os fatores como perda de autonomia, dificuldades de mastigação e de nutrição ou de má absorção, entre outros, só por si são que conduzem a pessoa para um estado de desnutrição, que, como vimos, pode ser estados carenciais ou desnutrição proteica ou calórica. A desnutrição, por sua vez, conduz a um aumento da fragilidade geral, com a diminuição da vascularização, com o aumento do tempo na posição de sentado ou decamado, portanto, os pontos de pressão decamado ou deitado estão aqui mais presentes. Tudo isto, este conjunto de circunstâncias, conduz-nos a um flagelo que existe na geriatria, infelizmente nos nossos lares, são as úlceras de pressão ou úlceras de decúbito. As úlceras de decúbito são um flagelo, como já disse, é uma porta de entrada para a infecção, para além de desagradáveis que são. Entramos numa espiral de problemas, de má nutrição, conduz a úlceras de pressão, e aqui uma abordagem multidisciplinar, porque a úlcera de pressão também tem muito a ver com o posicionamento, infecção, anorexia, e é um circuito. Para sairmos deste circuito, é necessário uma abordagem nutricional, uma dietoterapia específica. Aqui temos que fazer uma abordagem com um aporte proteico elevado, onde alguns micronutrientes têm um papel importante, como o ferro, o zinco, a vitamina A, a vitamina C e o selênio, ácidos gordos essenciais, também essenciais porque o próprio organismo não os consegue sintetizar, então devem ser ingeridos, e tudo isto num equilíbrio calórico, como vimos. É de salientar que, geralmente, quem está com pouco apetite usa muitas vezes alimentação pastosa ou líquida, uma sopa. E a sopa, só por si, tem uma densidade nutricional baixa. Portanto, pequenos pormenores como alguém que está a fazer uma refeição e que ontem comeu mal, ou o que é comer mal e o que é comer bem. Se não tivermos noção do mínimo, podemos dizer que alguém comeu uma sopa
comer um bolo de leite ao pequeno almoço, como tem metade é café, ao jantar faz outra sopa e comeu. Comeu bem, mas não. Porque temos aqui uma ingestão insuficiente e repetitiva nos dias, nos decorrer dos dias, vamos conduzir a uma desnutrição. Portanto, é preciso reforçar e ter em conta que o volume, em quem não tem apetite, é um fator importante. Devemos concentrar e ter uma concentração nutricional em pouco volume. Para isso, podemos enriquecer, por exemplo, com clara de ovo, que é um reforço proteico. Devemos recorrer a suplementos nutricionais orais, em primeira instância. Já para não falar em nutrição entérica, que seria já o próximo passo seguinte. Considerações finais. A nutrição tem um papel importante na diminuição da prevalência da mobilidade, pode contribuir para o aumento da qualidade de vida em idade avançada. O estado nutricional pode alterar-se em poucos dias. Este é um fator a ter em conta. Por isso é que o rastreio em instituições deve ser feito de forma cíclica, o que hoje é verdade em termos nutricionais, daqui por 5 dias, 7 dias sem comer já é fator de risco nutricional. Ou comer de forma insuficiente, ingestão calórica e nutricional insuficiente na casa das 1000 calorias. Deve existir uma estratégia de suporte nutricional e multidisciplinar. Uma abordagem multidisciplinar é fundamental, o conhecimento do posicionamento do enfermeiro, do psicólogo na parte emocional. Todas essas intervenções promovem depois uma qualidade de vida melhorada, em que o objetivo central deve ser precisamente a qualidade de vida dos nossos utentes e longevidade. Ainda por cima, se tivermos uma abordagem desta natureza, os custos em saúde tendem a diminuir, porque é menos oneroso, os custos são menores, os custos de tratar são sempre maiores que os custos de prevenir. Pronto, da minha parte, é um ok para a nutrição e o envelhecimento, uma área de futuro, com o futuro, cada dia passa, estamos a caminhar individualmente para lá. Portanto, esta é a minha apresentação.